Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernandes e hoje eu gostaria de discutir com vocês um assunto muito importante na eletrodinâmica. Hoje nós vamos conversar a respeito das leis de Ohm. Então, antes da gente começar, deixa um like aí e ao final do vídeo eu queria que, se ficar alguma dúvida, que você comente no vídeo. Eu vou verificar aí, se possível, respondo a vocês, ok? Ou, se preferir, você pode me procurar nos canais de atendimento ou pelas redes sociais e a gente pode bater um papo. Vamos lá? Atenção! Conceito de resistência elétrica é muito importante para nós, então se liga. Resistência elétrica é uma característica dos condutores. Como você pode ver aqui, a resistência de um chuveiro é um simples pedaço de fio metálico. As resistências eletrônicas são um pouco diferentes, mas veja, passa um fio metálico ali no meio dela. Isso aqui vai dissipar o calor produzido pela passagem da corrente. Então imagine um condutor submetido a uma tensão elétrica quando percorrido por uma corrente elétrica e ele esquenta, pois apresenta resistência elétrica. Nós vamos então imaginar um pedaço de fio e vamos ligar esse pedaço de fio numa bateria. Uma corrente elétrica o percorre e ele apresenta resistência elétrica. Como obter o valor da resistência? Imagine, nós vamos representar essa resistência elétrica por um zigue-zague ou por um pequeno retângulo. Há universidades que preferem o zigue-zague, há universidades que preferem o retângulo. Eu vou utilizar o zigue-zague nas minhas aulas. A definição de resistência é um quociente. Nós podemos então determinar a resistência elétrica fazendo a tensão dividido pela corrente elétrica. Tensão pela corrente. E a unidade? A unidade de resistência é a unidade de tensão elétrica pela unidade da corrente elétrica. Lembra das aulas passadas? A tensão a gente mede em volt, a corrente a gente mede em ampere. Portanto, volt por ampere é a unidade de resistência. Para nós não ficarmos repetindo volt por ampere, nós vamos dar um apelido a volt por ampere, chamaremos de ohm, ok? Ohm é a unidade de resistência elétrica. Por exemplo, imagine que nós tenhamos um gráfico de tensão contra corrente como sendo uma parábola. Nós vamos obter a resistência elétrica em um ponto A se tivermos os valores de U e I. E num ponto B, também, com os valores de U e I, podemos determinar a resistência elétrica fazendo U por I. Então, no ponto A, 10 quintos, que são 2 ohms. E no ponto B, 20 dividido por 20, que é 1 ohm. Veja que a resistência elétrica mudou do ponto A ao ponto B. Mas, em ambos os casos, nós usamos o conceito U por I para obter a resistência elétrica. Primeira lei de Ohm. Imagine então um resistor, eu aplico uma tensão de 10 volts e meço a corrente de 1 ampere. Para calcular a resistência, 10 dividido por 1, 10 ohms. Se eu pegar esse mesmo resistor e agora aplicar 20 volts, vamos medir uma corrente de 2 amperes. Posso calcular a resistência novamente, fazendo 20 sobre 2, que dá 10 ohms. Pego de novo esse mesmo resistor, agora ligo ele em 30 volts,
vou medir a corrente de 3 amperes, calculando a resistência, 30 terços, me dá 10 ohms. Você percebeu que em todos os casos a resistência deu o mesmo valor? Chamamos então esse resistor de resistor ôhmico. O resistor ôhmico é aquele que apresenta resistência constante. Então lembre, existe uma classe de condutores que, se a gente mantiver a sua temperatura constante, eles vão apresentar para nós resistência elétrica constante. Esses condutores são chamados de resistores ôhmicos. Nós vamos estudar casos com resistores ôhmicos de agora em diante. Ah, professor, mas não vai aparecer, como no caso anterior, um resistor não ôhmico, aquele que a sua resistência varia? Pode aparecer e você continuar aplicando a definição de resistência U por I para determinar os valores ponto a ponto. Por exemplo, temos aí um gráfico U por I, que é uma reta. Veja que naquele primeiro exemplo era uma parábola, agora nós temos uma reta. Num ponto A, aplicamos 10 volts e medimos a corrente 5 amperes. Num ponto B, aplicamos 20 volts e medimos a corrente 10 amperes. Para determinarmos a resistência no ponto A, fazemos U por I 10 quintos, que é 2 ohms. E no ponto B, U por I 20 décimos, que são 2 ohms também. Ou seja, temos aí a resistência constante, portanto, o resistor é ôhmico. E aí você vê que nós poderíamos medir a inclinação desse gráfico e a resistência é numericamente igual à tangente geométrica desse gráfico. O que é a tangente geométrica? É coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então imagine aqui, vou medir a tangente geométrica desse ângulo alfa. Eu faço cateto oposto, que é 10, dividido pelo cateto adjacente, que é 5, que é exatamente essa conta. Ah, mas eu quero calcular no ponto B. Então eu faço 20 décimos, que é exatamente essa conta aqui. Efeito Joule. Transformação de energia elétrica em calor. Quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, ele esquenta. Isso é efeito Joule. Então, esse princípio ele é utilizado no funcionamento, por exemplo, de ferro de passar, chuveiro elétrico, chapinha de cabelo, rabo quente, que é um grande resistor que a gente mergulha na água para aquecê-la para fazer, por exemplo, um bom chá. Há situações nas quais o efeito Joule é indesejável, mas inviável de ser eliminado. Por exemplo, no transporte da corrente elétrica, da usina de eletricidade até a sua casa. A gente perde muita energia nesse transporte, mas eliminar essas perdas, nós gastaríamos muito mais do que nós perdemos, ok? Então, a gente não elimina o efeito Joule no transporte da energia. Potência elétrica dissipada por resistor. Nós já estudamos potência elétrica. Vamos simplesmente fazer uma nova análise a respeito desse conceito. Lembre, é a quantidade de energia elétrica transformada em calor na passagem da corrente por um resistor. Então imagine um resistor ligado numa fonte de tensão, uma corrente elétrica vai percorrê-lo e com isso nós temos uma potência elétrica dissipada pelo resistor. Uma certa quantidade de energia elétrica é transformada em calor. Nós sabemos que para determinar a potência elétrica nós fazemos pio. E hoje nós vimos a definição de resistência elétrica. Eu vou rearranjar a expressão da resistência elétrica da seguinte forma. URI. U é igual a R vezes I. Então nós temos duas relações importantes, a equação do pio e a equação do URI. Ok?
E aí então nós vamos combinar essas duas expressões. Vou pegar o PIU e no lugar do U vou trocar por RI. Então nós teremos piri, ou I vezes I é I ao quadrado. Vemos aqui então que ao manter a resistência constante, a potência é diretamente proporcional à corrente elétrica ao quadrado. Essa aqui é a formulinha da π quadrada, ok? Então lembre dela, ela pode nos ajudar na sequência do nosso estudo. Ou nós poderíamos fazer uma outra abordagem. No lugar do I, eu troco por U dividido por R. E aí fica U por R vezes U. Isso dá U quadrado por R, ou seja, a potência é diretamente proporcional a DDP ao quadrado se nós mantivermos a resistência constante. Essa é a formulinha do PUR, ok? Então, duas novas formulinhas para a gente calcular. A potência dissipada por resistor, π quadrada e PUR, ok? Dependendo do caso, uma é melhor utilizável que a outra. Nós vamos ver quando. Imagine uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é aquela que esquenta para emitir luz. Aquelas lâmpadas antigas que nós utilizávamos. Agora a gente usa mais lâmpadas de LED ou lâmpadas fluorescentes que são mais eficientes. Símbolos. Uma circunferência com um X ou uma circunferência com um pedacinho de fio enrolado aqui, ó. Ambos os símbolos representam a lâmpada. Imagine que você compre uma lâmpada e que você verifique na embalagem que a potência nominal da lâmpada é 100 watts e que a DDP nominal da lâmpada é 110 volts. Qual a resistência da lâmpada? Veja, nós temos a potência e nós temos a DDP. Então nós podemos fazer por 100 é igual a 110 ao quadrado por R. 12.100 dividido por 100 é R. R é 121 ohms. E se ligarmos essa lâmpada, que tem uma resistência constante, no dobro da tensão elétrica, o que acontece com a potência dissipada pela lâmpada? Então esse é um caso que cai muito em vestibulares, mantendo a resistência constante e dobrando-se a tensão. O que acontece? Bom, acompanhe comigo. Vamos pegar novamente a formulinha do PUR, nova potência, é uma nova DDP ao quadrado dividido pela mesma resistência que nós tínhamos antes. Agora, a tensão que nós vamos aplicar, veja, é o dobro da tensão 1, ok? Então veja que eu coloquei o 2 aqui, o 1, 2U1, entre parênteses para elevar ao quadrado, ok? Você poderia trocar aqui por 220, por exemplo, já que aqui nós aplicamos 110. E aí então, 4U ao quadrado dividido por R me dá 4 vezes P. Porque U ao quadrado por R, ó, foi o que eu usei aqui, eu chamei de P. Então, esse P era 100 watts, eu vou então obter os 400 watts, que é a nova potência dissipada por essa lâmpada. Ela vai brilhar, pessoal, 4 vezes mais do que anteriormente, se ela não queimar, ok? Então lembre, o brilho de uma lâmpada tem a ver com a potência dissipada por ela, tá bom? Importantíssimo, anota aí, o brilho da lâmpada tem a ver com a potência dissipada por ela. Exercício importantíssimo a respeito de efeito Joule. 1 litro de água é aquecido desde 20 graus Celsius até 70 graus Celsius por um resistor de 10 ohms, ligado a uma fonte de tensão de 110 volts.
Quanto tempo durou esse aquecimento? Bom, pessoal, então aqui nós temos resistência elétrica e nós temos aquecimento de água. Você deve lembrar que aquecimento de uma certa massa líquida, por exemplo, nós estudamos lá na calorimetria. Então nós vamos unir a calorimetria com a eletrodinâmica agora. E é por isso que esse exercício é muito importante, porque a gente tem uma certa dificuldade em linkar as partes da física. E é agora que nós vamos ver. É muito simples. Atenção. Lembra que potência é energia pelo tempo? Como linkar a eletricidade com a calorimetria? Nesse caso, o que vai aquecer a água é a potência elétrica. E se a água é aquecida, a energia é o calor. Energia elétrica transformada em calor, efeito Joule. Sendo assim, lembra que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius ou 4 kJ por quilograma grau Celsius. Lembra que o quilo é 1000, então nós temos 4.000 joules por quilogramas grau Celsius. Esse é o calor específico da água aproximadamente. A potência elétrica é U² por R. 110 ao quadrado por 10, está aqui ó, a resistência elétrica, me dá 12.100 por 10, que é 1.210 watts. Watt é joule por segundo, por isso nós vamos ter que usar essa unidade aqui. Cuidado com as unidades. Que macete é a formulinha que me permite calcular a quantidade de calor que foi cedida para a água. 1 litro de água tem 1 quilograma, então eu vou fazer 1 vezes 4.000, tá aqui, ó, 4.000, ok? 70 menos 20 é o ΔT. Isso me dá 4.000 vezes 50, que são 200.000 joules. Agora, esses 200.000 joules, ele provém do resistor. Então, você deve lembrar que o resistor fornece 1.210 joules a cada segundo. Quantos segundos nós teremos para esse aquecimento? Nós vamos pegar a formulinha da potência aqui. Potência é energia por tempo. No lugar da energia, nós vamos trocar o calor. E no lugar da potência, 1.210 watts. Isolando o tempo, 200.000 por 1.210, que dá 165,2 segundos. Ou 2 minutos e 45 segundos aproximadamente. Segunda lei de Ohm. É uma relação entre resistência elétrica e material que compõe o condutor, comprimento do condutor, área de secção transversal do condutor. Então imagine um condutor, ele é feito, por exemplo, de cobre, então o cobre apresenta uma resistividade elétrica, que eu vou usar a letra Ρ. Ele tem um comprimento L e uma área de secção transversal A. Nós poderíamos então dizer que esse condutor apresenta uma resistência elétrica R. Qual é essa resistência elétrica? Nós vamos utilizar a formulinha R é igual a ρL por A. Então, para você lembrar dessa formulinha, lembra da fórmula da Ρ. Rho, letra grega, L por A. Ρ me dá a resistência elétrica, ok? ρL por A. É assim que nós conseguimos determinar a resistência elétrica, dependendo do material que compõe o condutor e das características geométricas do condutor. Lembre que R é a resistência elétrica medida em ohm. Lembre que L é o comprimento do fio, medido em metro. A
é área de secção transversal medida em metro quadrado ou, dependendo do caso, ele vai te fornecer em milímetros quadrados. Rho é a resistividade elétrica do material, que será medida em ohm metro no sistema internacional ou em ohm milímetro quadrado por metro no sistema usual. Resistores não ôhmicos são resistores que apresentam resistência variável. Então imagine num gráfico de U por I. Para o resistor ôhmico nós tínhamos uma reta, para o resistor não ôhmico nós teremos uma curva. Então, num ponto A nós teríamos uma resistência, num ponto B uma outra resistência. Veja só, eu aplico 10 volts aqui no ponto A, tenho 2 amperes, e aqui no ponto B eu aplico 20 volts e tenho 10 amperes. Sendo assim, para a gente determinar a resistência no ponto A, é só a gente calcular a tangente da reta que parte da origem e passa lá no ponto A, e no ponto B a mesma coisa. Portanto, nós vemos que a reta que passa lá no ponto A, ela é mais inclinada do que a reta que passa no ponto B, portanto essas resistências são diferentes. Mais precisamente, a resistência lá no ponto A é maior do que a resistência no ponto B. Portanto, quanto mais inclinada estiver a curva, a reta que passa lá no ponto, maior é a resistência, ok? Então tá aí, a inclinação da reta que liga o ponto A à origem é maior que a inclinação da reta que liga o ponto B à origem. A influência da temperatura na resistência. Se a temperatura variar, a resistência varia da seguinte maneira. A resistência final é a resistência inicial que multiplica 1 mais alfa delta T. Você lembra de algo parecido com isso? Quando você estudou dilatação térmica de sólidos, por exemplo, você aprendeu essa formulinha. Ou seja, a resistência na temperatura final é a resistência na temperatura inicial que multiplica 1 mais alfa, que aqui é chamado de coeficiente de temperatura, que tem a ver com características do material, mas não é o mesmo alfa lá da dilatação térmica de sólidos, e ΔT é a variação de temperatura. Análise física. Se alfa for positivo, a agitação térmica dos prótons que compõem o material se sobrepõe ao número de elétrons livres, e isso faz a resistência aumentar em um aquecimento. Se o alfa for negativo, então o número de elétrons livres vai se sobrepor à agitação térmica, ok? Essa é a análise física a respeito de algumas situações importantes. Veja só o que isso vai causar. Se o alfa for positivo, quando a gente aumentar a temperatura, a gente vai ter um aumento da resistência. Isso porque você tem os prótons ali dentro do material, esses prótons eles estão agitados e os elétrons que compõem a corrente elétrica vão atravessar aquele material. Então imagine, se os prótons vibram pouco, fica fácil dos elétrons atravessarem, mas se os prótons estiverem vibrando muito, fica difícil dos elétrons atravessarem o material. No caso, nós teríamos a maioria dos condutores se comportando assim, e uma classe pequena de condutores tem alfa negativo, que acontece quando a temperatura aumenta, a resistência ela diminui. Ou seja, o número de elétrons livres vai aumentar tanto a ponto de a corrente elétrica aumentar com o aquecimento. Ok? Isso aqui acontece em materiais semicondutores, como por exemplo silício, germânio. A influência da temperatura na resistividade é a maneira da gente escrever aqui, é a mesma,
da resistência, tá? Só que no lugar de R a gente troca por Rho, que é a resistividade elétrica do material. Existe também o conceito de supercondutividade, que foi descoberto em 1911 por Heike Kamerlingh-Onnes, quando observou que a resistência elétrica do mercúrio desaparecia ao ser resfriado a 4 Kelvin, o que corresponde a menos 269,15 graus Celsius. Dessa forma, ele acabava de tornar o mercúrio um material supercondutor. Pô, mas o que esses materiais têm de importante? Por que a supercondutividade é importante? Galera, imagine um anel e a gente joga uma corrente elétrica nesse anel. Essa corrente, ela se extingue depois de um tempo para materiais normais. Por quê? Porque vai dissipar energia até que os elétrons eles parem de se movimentar. Mas nos materiais supercondutores, se a gente jogar uma corrente elétrica, não tem dissipação de energia, não tem efeito Joule. Então essa corrente ela permaneceria pela eternidade nesse material, mas nós deveríamos manter a temperatura lá em 4 Kelvin, ok? A supercondutividade. Bom, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos, eu espero que vocês consigam fazer os exercícios. Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Deixa o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom estudo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!